Olá, estudantes do 6º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte e cultura indígena dos povos brasileiros. Prof. Rutiné aqui com vocês e o nosso querido intérprete Val aqui com a gente. Oi, Val! Vamos juntos? Então vamos lá. Os objetivos da nossa aula hoje: conhecer, analisar, apreciar e valorizar a arte e a cultura dos povos indígenas brasileiros. Você já observou a arte dos povos indígenas brasileiros? Tem muita arte, vamos desvendar um pouquinho ela hoje, tá bom? Então, você conhece a arte e cultura indígena? Já ouviu falar? Já viu nas aulas de arte ou em outros locais que você passeou? Sabe quantos indígenas viviam no Brasil no ano de 1500? Será que a cultura indígena ainda sobrevive? Sim, tem muita arte indígena espalhada aí pelo nosso Brasil. Então, a arte, e a cultura indígena, em 1500 viviam aqui no Brasil em torno de 3 milhões de indígenas. Bastante, né? De acordo com os dados do IBGE. O censo demográfico de 2010 mostrou que, nesse ano, existia apenas 817.963 mil indígenas, Então, diminuiu bastante os povos indígenas. Mas ainda temos os nossos povos espalhados por todo o Brasil e fazendo muita arte, Arte da cestaria, da pintura, dança, música, Tem muita arte. É lindo, gente, é lindo demais. Então, aqui um exemplo, Olha essa imagem, que legal. Então, aqui, é artesanato feito pelos povos indígenas, Instrumentos musicais, filtro dos sonhos. Então, há entre as comunidades indígenas existentes uma preocupação em preservar sua arte, sua língua e o seu conhecimento. Então, de manter essa cultura. É uma arte que vai passando de geração a geração. O pai vai ensinando para os filhos como confeccionar esse artesanato, como fazer essa pintura corporal, E é feito toda de uma forma artesanal, De uma forma com as mãos, não tem máquinas para produzir essas cestarias, esses instrumentos musicais. São elementos que eles tiram da própria natureza, Então, em harmonia com a natureza. Então, aqui, você sabia também que a arte de contar histórias é bem comum e está presente em diversas culturas, A contação de história é muito presente em diversas culturas. E nos povos indígenas também tem muita contação de história, lendas, a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, cada povo tem sua maneira de imaginar, criar figuras, nomear, contar e recontar histórias por meio de imagens, ou outros elementos, bonecos, ou através da oralidade. Cada cultura vai desenvolver a sua forma de contar história, utilizando de diversos recursos diferentes, E a contação de história vai trazer o quê? Esse colorido, esse brincar com imaginário, com o lúdico, E é muito bacana, muito bonito. Então, aqui um exemplo de uma foto dos povos indígenas contando história. Será que no Brasil existem seres imaginários? Já parou para pensar nisso? Será que existem seres imaginários, seres que são contados ali, a gente imagina, que a gente pensa esses seres místicos diferentes? Será? Sim, existe muitos. No Brasil também temos muitas histórias imaginárias que podem ser diferentes em cada região, pois cada povo vai contar a sua maneira, Então, cada um vai ter o seu jeitinho, a sua identidade de contar a história. Ela pode ter um roteiro parecido, mas cada um vai contar a sua maneira, Ou vão criar outras histórias. Então, cada região, cada povo vai criar a sua história, na sua maneira, vai brincar com o seu imaginário, Exemplos de lendas. Será que vocês já viram alguma dessas lendas aqui? Iara, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Curupira, Vitória Régia. Então, são exemplos de lendas indígenas, E estão espalhadas. E cada região do nosso país vai contá-las de uma maneira, Então, tem várias lendas, O Boitatá, que é uma grande bola de fogo que fica na floresta ali, Protegendo a floresta, a mata ali dos caçadores. Então, vai ter várias histórias
brincando com esse nosso imaginário. O Curupira, né? Esse menino dos cabelos aí avermelhados, em algumas regiões ele é amarelado, com os pés virados para trás, que está ali cuidando da mata. Se os caçadores chegam, né, vão machucar os animais, ele vai assustar esses caçadores. E ele deixa as pegadas ao contrário, porque as pessoas quando pensam que ele está indo para um lado, ele está, né, indo para o outro, porque os pés dele são virados para trás. Então o Curupira também está aí protegendo as nossas florestas. E várias outras lendas indígenas, né, que vocês já devem ter ouvido por aí, mas de repente não sabe que são indígenas. Então pensa que legal pesquisar aí essas lendas, né? Então fica a dica para vocês. Atividade. Quando ouvimos uma história, podemos criar imagens em nossa mente, assim como podemos desenhar, pintar, esculpir ou usar outra forma de construir imagens para representar visualmente os personagens ou as cenas mais significativas. Então, escolha uma lenda indígena brasileira e a represente visualmente. Então, escolha uma lenda que vocês conhecem, que vocês gostam, ou pode ser a lenda aqui do Boitatá, que a professora contou, tá bom? Escolha uma lenda da sua preferência e ilustre ela aí, pode ser através da pintura, do desenho, do recorte, colagem. Crie à vontade, tá bom? Até daqui a pouco.
tenho certeza que vocês capricharam aí no desenho, né? Se não deu tempo de terminar, depois vocês terminam aí depois da aula, tá bom? Mas não deixa de sem terminar, combinado? Então tá bom, muito bem. Então, em São Luís, capital do Maranhão, vivia um grande número de povos indígenas, né? Os Tupinambá. Então, entre as lendas, tem uma lenda sobre serpentes, né? Então, Tupinambá, uma etnia indígena que ocupava parte do litoral brasileiro. Atualmente, seus descendentes vivem em várias partes do nosso país. Há um grupo dessa etnia no distrito de Olivença, no município de Ilhéus, região litorânea do Nordeste brasileiro, né? Então, ainda temos os nossos povos tupinambás espalhados aí pelo nosso Brasil, né? Muito legal e muito importante para a nossa história e para a nossa cultura. Então, tem uma lenda, gente, é a lenda da serpente adormecida, ou lenda da serpente encantada. Então, vamos lá? Vamos começar um pouquinho, contar histórias e brincar aí com esse imaginário, tá bom? Então, vamos lá. Em Maranhão, existia, na ilha de Maranhão, um ser misterioso. Que vivia nas profundezas da ilha. Esse ser misterioso, uma enorme serpente. E dizem que quando essa serpente encontrar a cabeça, encontrar o rabo, toda a ilha vai para as profundezas. Então, essa, né, a lenda da serpente adormecida ou a serpente encantada. Então, diz que quando ela encontrar aí, né, a cabeça encontrar o rabo, todos vão para a profundeza aí da ilha, tá? Então, é uma lenda indígena. Espero que vocês tenham apreciado aí essa lenda, tá bom? Então, ali do ladinho, é um exemplo, uma xilogravura, né, representando essa lenda da serpente adormecida. Então, olha só, né, a xilogravura do artista Ayrton Marinho. É um artista plástico, né, estilogravurista vitoriense. Ele desenvolveu o processo próprio de estilogravura em polocromia e produziu vários séries de trabalhos revelando sua forte identidade com as tradições e a cultura popular do Maranhão, especialmente, né, a realidade de São Luís. Então, ele trouxe aqui, né, essa lenda representando, né, essa lenda da serpente adormecida. E ele traz através de diversas cores, né, na sua estilogravura, mostrando aí essa lenda, né? Então, bem bonito essa arte do Ayrton Marinho. Agora, observe um pouquinho essa imagem. Será que vocês já viram ela por aí? Né? A obra de Tarsila do Amaral, o Abaporu. Então, o que será esse ser aí, né, misterioso? E por que a gente está trazendo, será, essa imagem para essa aula que a gente está falando, né, de arte indígena? Né? O que tem a ver? Qual é a relação? Então, o Abaporu, né, que significa homem que comia carne. E tem a ver com a questão também dos povos indígenas, porque a Tarsila do Amaral, ela se baseou na arte indígena para criar, né, para criar essa obra. Então, perceba que é um ser diferente, né? Olha o tamanho da cabeça, a proporção do corpo, dos pés, das mãos. Então, ela brinca com esse ser imaginário. Então, olha só, né? Então, aqui, Abaporu vem do Tupi-Guarani. Então, Abá, homem, Poru, aquele que come carne humana. Então, né, antropofago, né? Opa, antropofago. Desculpa, a professora engasgou. Então, aqui, né, essa obra representando, né, também a cultura indígena através desse ser misterioso, diferente que a Tarsila criou, né? Muito importante, né, para o nosso movimento modernista brasileiro, né? O símbolo do movimento modernista brasileiro. Então, manifestação artística, política e estética brasileira do início do século XX. Os artistas modernistas questionavam a influência da cultura europeia sobre a cultura brasileira. Eles defendiam a valorização da arte nacional, bem como a língua e da cultura dos povos indígenas, pois quando a língua de um povo
Opa, um povo deixa de existir, muito dessa cultura também se perde, né? Então, essa valorização muito importante da cultura brasileira, né? Trazer a nossa arte nacional, com a nossa identidade, valorizando a nossa língua, né? A nossa cultura, o nosso povo. Então, o modernismo trouxe essa identidade, né? Muito forte, característica do nosso país, trazer tudo que é nosso para valorizar, né? Parando de pegar modelos, né, europeus, enfim, de outros países para fazer arte, e sim fazer a nossa arte nacional. Então, até o século XVIII, a língua mais falada no Brasil era o tupi-guarani. Por volta de 1500 existia cerca de 1.200 línguas, né? Olha que lindo. Atualmente existe cerca de 274 línguas indígenas, que são faladas apenas por 305 etnias, né, diferentes. Então, a gente tem que cuidar, valorizar, para que a gente continue mantendo, né, a tradição dos povos indígenas, que continue se falando, né, a língua indígena, que é muito importante, faz parte da nossa história, da nossa cultura, da nossa identidade nacional. Então, aqui a imagem da Tarsila, né, pintora, desenhista, tradutora brasileira. Para saber mais da artista, você pode acessar, né, esse link e descobrir mais. Tem várias obras dela, né, o trabalho dela é riquíssimo, gente. Então, agora, a atividade, né? Então, você conhece outras lendas indígenas? Quais são elas, né? Quais lendas você conhece? Então, se conhece, anota aí no seu caderno, tá bom? Ai, professora, não lembro de nenhuma. Então, anote os que a professora contou aqui, né? Contei 2 lendas indígenas, né? A da serpente adormecida e também, né, do Curupira, contei também do Boitatá. Então, tem aí 3 lendas para vocês anotarem ou lembrar de outras, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, espero que vocês tenham caprichado aí, né, anotado certinho a lenda que vocês lembraram, né? Muito legal. Ou as lendas indígenas. Muito bem. Então, retomando, né, o que a gente viu na aula de hoje? Então, nessa aula falamos sobre as lendas e mitos, né, dos indígenas brasileiros, que mantêm as tradições passando-as de geração em geração. Vimos também, né, uma obra do artista Marinho, né, a xilogravura dele, representando ali a serpente adormecida, né, a lenda da serpente adormecida. E também a obra da Tarsila do Amaral, né, o Abaporu, símbolo do modernismo brasileiro, né, que brinca com o nosso imaginário, né, essa figura, né, que é com um corpo desproporcional, né, esse ser místico aí diferente, e que está inspirado na cultura, né, do nosso povo indígena. Então traz essa relação também, né, que foi símbolo do modernismo. Então a gente viu a importância da arte indígena, que ela vai brincar com o nosso imaginário, trazendo as lendas, né, várias lendas diferentes que talvez vocês nem sabiam que eram indígenas e a gente trouxe aqui para cá, para a aula, né? Então assim, Boitatá, Curupira, Iara, várias lendas que estão espalhadas pelo nosso país, e cada povo, né, cada região vai contar a sua maneira. Então você pode conhecer a lenda de um jeito, o seu colega de outro, porque cada um vai ter a sua identidade na hora de contar a história, mas toda, gente, né, independente da forma que você vai ser contada, vai brincar com o nosso imaginário, né? Então a gente vai criar imagens na mente, vai imaginar esses seres místicos aí, muito legal. E o contar história faz parte de todos os povos, né? Em todos os povos vai ter a contação de história, esse brincar com o lúdico presente. E nossos povos indígenas também estão cheios de arte, cheios de cores, de histórias, de sons, né? Trabalhando essa relação de contar, passando do pai para filho, né? Passando de geração a geração, mantendo a tradição da contação de história. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a arte e cultura indígena dos povos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!